Temos já o ambiente mais e mais propício para dar início à nossa reunião dessa manhã. Então, o silêncio é a nossa prece, não é isso? Nós estamos aqui ansiosamente esperando os mestres de cerimônia. Nem a Cidinha, nem o Zezinho parecem estar disponíveis. Pois é, então, como eles estão ocupados, sem dúvida nenhuma, não iam perder o Orson à toa, né? Nós estamos aqui, então, fazendo esse papel de formalmente dar início à nossa reunião da manhã. O Orson Peter Carrara dispensa apresentações. E ele, então, vai conduzir o estudo dessa manhã, falando sobre o céu e o inferno, enfim, que é o tema da nossa Conresp. E nós vamos, então, brevemente fazer uma prece que nos ajude a adentrarmos mais e melhor nesse clima que nós todos desejamos, para que possamos ter uma reunião muito produtiva, uma manhã cheia de luz, agradecendo aos nossos amigos espirituais, agradecendo a Jesus que os envia para junto de nós, esses amigos da humanidade que se interessam pelo nosso progresso, que nos inspiram, nos encorajam e que nos estimulam para que nós prossigamos nessa tarefa autoimposta de compreender melhor as leis da vida, compreender o exemplo do Mestre, estudar o seu Evangelho e, com a ajuda da doutrina espírita, tratarmos de verificar que essa inspiração, essas sugestões, esses exemplos são alcançáveis, são concretizáveis, e nós vamos devagarinho colocando-os em prática à medida que os compreendemos mais amplamente, mais profundamente. Jesus nos inspira, nos abençoa, os nossos amigos espirituais nos abraçam e nos estimulam, e nós vamos fazer a nossa parte, procurando com atenção, vibrar favoravelmente para que o trabalho dessa manhã seja um sucesso em benefício de todos nós. Vamos então, sem mais delongas, passar a palavra ao Orson, que vai cuidar da exposição da manhã. Muito bom dia. Muito bom dia a todos, e a nossa saudação de imensa alegria e de gratidão, saudando aqui a 33ª Conresp, esse movimento tradicional da região de Ribeirão Preto, englobando as nossas cidades, englobando esta região tão gloriosa do estado de São Paulo, essa região tão assinalada por progressos tão intensos, materiais, espirituais, morais, que nos engrandecem a vida. Eu estou muito honrado de novamente falar na Conresp, e principalmente pela oportunidade de encontrar e reencontrar amigos em que labutamos juntos nas atividades todas do movimento espírita, e estes reencontros arejam a mente, nos fazem imenso bem, e principalmente nos entusiasmam por ver o carinho e a dedicação de tantos companheiros em tão diversas áreas. E quando nos pediram, nos convidaram e apresentaram que o tema central, muito justo, muito oportuno, em função dos 150 anos desta obra em 2015, eu fiquei muito contente, porque é uma obra que oferece um farto, inesgotável material, como as demais, para que estudemos a doutrina espírita com profundidade, para que ampliemos o entendimento do Livro dos Espíritos, para que ampliemos a visão que o Evangelho nos proporciona. Esta quarta obra da codificação, de 1865, permanece aí à nossa disposição com os seus tesouros próprios. E é muito interessante pensar no título, O Céu e o Inferno. Kardec se preocupou também com esta questão, que sempre foi uma questão das cogitações mentais, intelectuais do ser humano. Porque foi criada na mentalidade humana uma ideia de um paraíso de ociosidade ao lado de um local de intenso e permanente sofrimento.
Isso sempre atordoou a mente humana. E apesar de todas as conquistas intelectuais da humanidade, esta ideia ainda permanece na mentalidade de algumas culturas, de algumas pessoas, de algumas nações, e é um processo gradual e lento com que o ser humano está se libertando dessa ideia de punição, desta ideia de um local destinado à eternidade das penas. E Allan Kardec, com a sua didática, nos dá um entendimento maravilhoso sobre essa questão. Porque, afinal de contas, o que é o céu? O que é o inferno? Senão estados conscienciais. É um absurdo pensarmos, é incoerente, é irracional, pensarmos num local de ociosidade sobre as nuvens, contemplando o tempo a passar pela eternidade, sem nenhuma atividade. Nós que estamos num planeta de dificuldades materiais imensas, não gostamos de ficar ociosos, não suportamos a ociosidade. Por mais parados, por ritmo mais lento que tenhamos, todos nós nos movimentamos, de uma forma ou de outra. Então, como encarar uma ociosidade permanente? Ou um ranger de dentes que não tem fim, na escuridão, no lodo, no sofrimento, nas cutucadas de um ser criado para importunar, para fazer sofrer, como a figura lendária do diabo. São situações, são verdadeiras histórias para crianças, para meter medo, numa época em que éramos infantis. Mas a mentalidade cresceu, o espírito evolui, o intelecto avança, o emocional se aprimora, o psicológico cresce, e não é coerente com a nossa conquista atual, com o estágio de conquista intelectual que estamos, admitir a existência do céu ocioso, do inferno que castiga para sempre, de um Deus caprichoso que não pode com uma entidade que tem um poder semelhante, que é o diabo, que rouba as criaturas criadas por Deus para ficar cutucando no inferno. Então Allan Kardec vai apresentar nesta obra uma visão global e geral sobre isso. Se fizermos uma pesquisa didática, por curiosidade didática, é muito interessante que tenhamos essa curiosidade didática, de observarmos o índice da obra. Pararmos para pensar, abrir as páginas do índice, e observar atentamente a sequência dos capítulos. Então encontraremos lá o céu, o inferno, o purgatório, a intervenção dos demônios, na primeira parte, entre outros títulos, e nos deparar na segunda parte com os depoimentos. Depoimentos trazidos pelos próprios espíritos, que se apresentavam, que eram questionados por Allan Kardec, que compareciam às reuniões mediúnicas, para apresentar o testemunho, a realidade, o depoimento de sua situação. Então, também analisando o índice, nós vamos encontrar lá, classificados por Allan Kardec, os espíritos felizes, não necessariamente nessa ordem, mas os espíritos infelizes, os espíritos endurecidos, espíritos que se suicidaram quando estavam na terra, espíritos em condição mediana, espíritos nas mais diversas situações, espíritos homicidas que praticaram homicídios e que vêm relatar a situação em que se encontravam no mundo dos espíritos. São depoimentos vivos, são depoimentos marcantes que nos oferecem um farto material de estudo, reflexão, para contar em palestras, para ilustrar casos, para debater nos grupos de estudos. E ainda no índice, vamos encontrar 2 preciosos documentos, que nós deveríamos prestar mais atenção e divulgar com mais empenho. São 2 documentos preparados por Allan Kardec, que constam da obra e que estão esquecidos, que às vezes não são levados em conta, e eles traduzem todo um alicerce de raciocínios
para entendermos a questão do céu e inferno. O primeiro deles é a passagem. Há lá um subtítulo com este nome, A Passagem, onde Allan Kardec faz um estudo sobre o instante da desencarnação. Poderíamos perguntar, afinal de contas, a morte dói? Será que dói morrer? E já aprendemos com os Espíritos que não, a morte é um processo como de uma cirurgia, de anestesia. Claro que existem vários gêneros de morte, mas a morte, de maneira geral, não a provocada, não a violenta, a morte, de uma forma geral, é um processo como se fosse uma cirurgia, em que dormimos e depois despertamos. E quando despertamos, passamos por aquele estado de perturbação, que não é perturbação de quem está perturbado, mas é a perturbação de quem está retornando de um longo sono, de quem está retornando de uma anestesia. E quando a gente abre os olhos, se vermos a vovó do lado, e a vovó fala, oi meu filho, e meu vovó, mas você já morreu. Não, meu filho, ninguém morre. Então fiquemos tranquilos, quando abrimos os olhos e vermos a vovó, já foi. E aí, tranquilizemo-nos, porque somos imortais. Não somos o corpo, estamos temporariamente no corpo. Então esse documento, a passagem, ele é um valioso documento que precisa ser estudado. Porque como é esta passagem? Como é o despertar na vida autêntica? Mas um outro documento, eu citei que seriam dois, especialmente, direcionados para esta abordagem desta manhã. O outro documento é o tema que nós escolhemos para apresentar na Conresp. O Código Penal da Vida Futura. Está lá no capítulo 7º, as penas futuras segundo o Espiritismo, claro. Porque quando se fala em penas, se lembra sofrimento, se lembra algum tipo de desconforto. E nós vamos aprender com o Espiritismo que não existe castigo, mas existem consequências. Que podem ser danosas, se a nossa conduta levar a isso. As nossas opções, as nossas decisões, as nossas ações desencadeiam consequências que são agradáveis, gerando a paz de consciência, que é o céu, que pode estar dentro de nós desde já, ou geram um grande desconforto moral do arrependimento, do remorso, das angústias morais pungentes, dos sofrimentos decorrentes dessas angústias morais pungentes, que muitas vezes lesam o perispírito e nos sintonizam com regiões de inferioridade, regiões marcadas pela ambição, pelo egoísmo, pela agressividade, que são o inferno da consciência culpada, da consciência arrependida, da consciência que não consegue sossegar pelo remorso ou pelo arrependimento. Então, o céu e o inferno são estados de consciência. É o estado interior. Nós podemos viver um inferno aqui na terra mesmo, diante das nossas posturas, frente aos acontecimentos, as nossas reações, frente às adversidades, um inferno doméstico, um inferno interior, ou um céu interior, um céu doméstico, um inferno social, um céu social. Mesmo num planeta de tanta diversidade, nós vemos as mais diversas situações humanas no cotidiano das ações, né? E encontramos situações sociais que são verdadeiro inferno, ou situações sociais que são verdadeiros céus. Eu estive terça-feira agora em Rio Claro, fui fazer palestra em Iracemápolis, e durante o dia tivemos a oportunidade de visitar
o Lar Espírita Esperidião Prado. Esperidião Prado foi um grande líder espírita, pioneiro do espiritismo de Rio Claro. E lá em Rio Claro tem uma instituição, segundo eles, a única do Brasil. Eu perguntei se haveria uma legislação brasileira específica para esses casos. Eles disseram que não tem ainda, porque é a única no Brasil. Então não há uma legislação específica para esse tipo de promoção e atividade social, que é um condomínio para acolher mães abandonadas pelos maridos. São casinhas com 4 ou 5 cômodos, fechado num grande muro, que é a instituição, cuja porta permanece aberta, face à educação que a instituição transmitiu, ao prestígio que conquistou na sociedade rioclarense, onde estão as mães abandonadas pelos maridos, ou viúvas com filhos pequenos, que são acolhidas pela instituição que lhes fornece moradia. Os filhos podem ficar até os 14 anos. E lá estão as mães que vão trabalhar durante o dia, e a instituição cuida dos pequenos, como se fosse uma creche. Mas não é creche, é a moradia delas mesmas. Aquilo é um céu. Ali tem o parquinho para as crianças brincarem, reforço escolar, professoras, funcionários pagos pela prefeitura, e refeição fornecida pela instituição, o almoço, a janta a mãe tem que fazer, cuja alimentação a instituição fornece, arroz, feijão que tem lá, elas podem tirar. Porta aberta. E elas aprendem a valorizar aquilo. E ali eu conheci a pequena Vitória, de 3 meses. 5ª filha de uma mãe, que trabalha, abandonada, ou viúva, não sei exatamente a história. Um anjinho. Entre aspas, claro. Mas aquela menina me comoveu tanto. Eu olhando aquela criatura pequena de 3 meses, que me sorriu ao primeiro contato visual que tivemos, aquilo me sensibilizou de forma tão grande que eu me senti no céu. Depois eu saí, eu fiquei muito comovido de ver aquela criança. E antes de ir embora, eu falei, posso ver a Vitória outra vez? Me fez um bem danado. E aí fui lá e peguei ela no colo. Aí então, foi demais. Pedi autorização da instituição e da mãe para divulgar a foto de Vitória no Facebook. Ainda não fiz isso, vou fazer. Para despertar estes anseios de solidariedade com a pequena Vitória que mora ali, no bercinho. Há uma cuidadora para crianças de 0 a 2 anos, depois em outras fases, etc. Me senti no céu. Mas vamos ao que nos interessa verdadeiramente. O tema central da nossa abordagem, Código Penal da Vida Futura. Porque estamos habituados no Brasil, por exemplo, para citar o nosso país, com o Código Penal, que determina penalidades às infrações à lei. O guarda nos pega sem cinto de segurança, ultrapassamos a velocidade, somos multados. Praticamos furtos, homicídios, somos penalizados pela lei. Pensão alimentícia, etc. As penalidades previstas pelo Código Penal ou Civil, ou a legislação específica sobre criminalidade. Então, isso aplicado à vida carnal. Mas Allan Kardec, utilizando-se da sua intelectualidade tão aprimorada, da sua capacidade de percepção, dos estudos aprofundados que fez, dos ensinos trazidos pelos Espíritos, Allan Kardec elaborou o Código Penal da Vida Futura, que são orientações para a gente pensar nisso, com 33 itens. Vida futura não é apenas a reencarnação futura, mas vida futura é desde o instante que desencarnamos. Ou, se quisermos ainda ampliar isso, vida futura será daqui 2 minutos, mesmo estando encarnado. A vida futura, encarnado ou desencarnado. Mas já que a gente está pensando em termos de espírito desencarnado, vamos aplicar isso também mais amplamente na questão. Pode ser durante a passagem da vida material para a vida espiritual, pode ser na vida espiritual ou na vida futura,
na outra encarnação, ou mesmo durante esta. E esse documento preciosíssimo nos dá a entender esta grave questão, que resume-se em 3 princípios. Vejam a gravidade dessas informações. O sofrimento está ligado à imperfeição. Imperfeição, o sofrimento pode ser físico, uma doença, uma dor, mas vamos nos ater às imperfeições morais, aos sofrimentos morais. O sofrimento está ligado à imperfeição, às imperfeições morais, tão conhecidas de todos nós: inveja, ciúme, ambição, arrogância, agressividade, e toda sorte dessas questões que nós bem conhecemos, inclusive em nós mesmos. Quantas vezes não nos sentimos mal por sentirmos o orgulho ferido, por nos sentirmos desprezados, desprestigiados? E isso faz sofrer. Uma pessoa que tem inveja sofre muito por ver o sucesso e a alegria do outro. Uma pessoa que tem ciúme não tem sossego. Uma pessoa ambiciosa não vê limites à sua escalada para conseguir o que quer. E muitas vezes, nesta falta de limites, ele se atrela a situações que trazem sofrimento. O sofrimento está ligado à imperfeição. Toda imperfeição carrega consigo o próprio sofrimento. Toda imperfeição que tenhamos, a imperfeição moral, já traz consigo, como consequência imediata, o sofrimento. Porque sofremos pela inveja que sentimos. Sofremos pelo ciúme que alimentamos. Sofremos pelo orgulho exagerado, pelo egoísmo, pela ambição e pela arrogância. Não temos sossego, a consciência não está em paz. Justamente porque se permite os deslizes morais. Então, a imperfeição já traz consigo o próprio sofrimento. Pela vontade, podemos nos desfazer das imperfeições. Dizem os Espíritos que a nossa vontade ainda é um tanto fraca. Nós podemos superar muitas coisas, mas nos deixamos abater pela indecisão, pela fraqueza da determinação, pela constância nas iniciativas. Esses 3 princípios, que é um resumo do Código Penal da vida futura, que nos faz entender, porque este resumo, esses 3 princípios, isso aí dá um congresso. Imagine vocês, nós discutirmos esses 3 itens, com depoimentos, com exemplos, com consequências, com desdobramentos, com causas, origens, e situações próprias desses 3 princípios. Mas eu quero ilustrar esses 3 princípios numa história contada por Humberto de Campos. Humberto de Campos, como sabem vocês, foi um ilustre escritor e jornalista brasileiro, que tornou-se famoso pela sua genialidade intelectual, pela sua criatividade textual, exímio entrevistador, competente construtor de crônicas, uma habilidade impressionante para escrever com muita facilidade, conquistar o leitor imediatamente e embutir nos textos o conteúdo moral ou o conteúdo filosófico que ele queria transmitir. Humberto de Campos nasceu no Maranhão, família muito pobre, ficou órfão de pai, muito menino, e enfrentou muitas dificuldades materiais. E desencarnou muito novo, com apenas 48 anos de idade. Ele foi aclamado para a Academia Brasileira de Letras, porque depois que mudou-se para o Rio de Janeiro, foi gradativamente conquistando espaço na imprensa da época. E os seus textos eram muito lidos nos jornais. E não é para menos. Humberto de Campos foi amigo e conviveu com Olavo Bilac.
com Rui Barbosa, com Coelho Neto, figuras exponenciais da literatura brasileira. E Olavo Bilac, Coelho Neto, que são outros grandes exemplos que dariam outras palestras, conviveram com este gênio da literatura brasileira, Humberto de Campos, que publicou muitas obras, mas tinha uma certa incredulidade com a questão da imortalidade da alma, porque ele foi contemporâneo de Chico Xavier, que à época estava, entre aspas, estourando na produção psicográfica do Brasil, levantando as polêmicas próprias que a psicografia apresenta. E Chico Xavier foi, de uma certa forma, com uma ironia fina, criticado por Humberto de Campos encarnado. E Humberto desencarnou com uma certa mágoa, meio chateadão, meio amargurado, ele ficou cego. Apesar da fama e da riqueza, ele ficou cego, desencarnou com 48 anos de idade. No último dia 5 de dezembro de 2014, está pertinho de nós aqui, não faz 3 meses ainda, completou-se 80 anos da desencarnação de Humberto de Campos. Um fato histórico brasileiro. E desencarnado, ele ficou muito impactado, ficou muito surpreso em constatar, isso ele diria depois, com outras palavras, estou usando as minhas, ele ficou muito impactado por verificar que continuava vivo. Para ele foi uma surpresa muito grande. Foi algo que tocou profundamente o seu coração. Agora, fazendo uma adaptação aqui para nós, uma adaptação nossa, na linguagem nossa, Emmanuel, coordenador das atividades mediúnicas de Chico Xavier, não perdeu tempo, né? Humbertinho, vem cá, e sugeriu e acolheu Humberto, isso é uma adaptação nossa, tá? Didática. Acolheu Humberto para integrar esta pleiade de espíritos que vieram trazer essa contribuição extraordinária através de Chico Xavier. Claro, um gênio intelectual como Humberto, com uma criatividade impressionante para escrever, só poderia mesmo facilitar o trabalho de transmissão do conteúdo espírita através da mediunidade de Chico. E Humberto começou a escrever. Começou a escrever pelas mãos do Chico. Textos que viraram livros, cartas e crônicas, reportagens de além-túmulo, Lázaro redivivo, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Boa Nova, entre outros. Mais de uma dezena de livros sobre o livro Boa Nova. Tem alguém aqui que não leu o livro Boa Nova ainda? Quem não leu, levante a mão, não tenha vergonha. Maioria. Gente, leiam antes de desencarnar. Porque vocês terão a oportunidade de conhecer os relatos da genialidade de Humberto, que foi colher nas fontes das gravações que estão no éter, que estão por toda parte, as imagens e sons da época de Jesus conosco, para escrever os capítulos de Boa Nova, para escrever aquilo que os evangelistas não registraram, porque ele teve acesso aos arquivos espirituais daquela época incomparável. Então nós vamos encontrar lições maravilhosas no livro Boa Nova, como Lázaro, Maria, os 500 da Galileia, entre tantos outros textos que fazem o evangelho vivo nascer aos nossos olhos com a beleza natural que ele tem. Agora com o acréscimo dos textos geniais que só Humberto é capaz de fazer. Só que a família de Humberto,
quando viu que o então jovem desconhecido de Pedro Leopoldo, para eles um tal de Francisco de Paula Cândido Xavier, estava pretensamente recebendo o espírito familiar Humberto de Campos, entrou na justiça, exigindo direitos autorais. Afinal de contas, diz a viúva, é meu marido. Dizem os filhos, é meu pai, o intelecto da sociedade brasileira, escrevendo através de um ilustre desconhecido. E entrou na justiça reiterando direitos autorais. O que gerou uma polêmica jurídica nacional contra a Federação Espírita Brasileira, a editora, e o médium, Chico Xavier. E o doutor Miguel Timpone, advogado da editora e do médium, ganhou a causa. O que virou o livro A Psicografia ante os Tribunais, um documento grosso, em que estas questões todas lá estão apresentadas. E o juiz que deferiu a causa, dando ganho de causa à federação e ao médium, usou um dos artigos do Código Civil, afirmando que os direitos da pessoa natural terminam com a morte. Como é que a justiça ia além da morte? Não tinha como. Então, houve essa polêmica, e a partir daí Humberto de Campos passou a assinar Irmão X. É o mesmo espírito, Humberto, Irmão X. Apenas para evitar outras polêmicas. E Humberto escreveu muitas crônicas, muitos contos, entre eles, a Nobre Diana, que a Federação Espírita Brasileira acaba de publicar neste livro que ela cunhou, de inédito, fé e vida. Inédito porque muitos textos da psicografia de Chico ficaram esparsos. Não foram publicados em outros livros, ou ficaram em arquivos pessoais, ou foram colecionados e juntados numa obra com diversos espíritos. Chico Xavier, como se sabe, protagonista da percepção de mais de 600 inteligências desencarnadas entre literatos, cientistas, etc., inclusive espíritos sofredores. Chico Xavier também, não é preciso dizer nada, né? Não é preciso falar sobre Chico. A sua figura exponencial na humanidade ainda será devidamente conhecida. Se quem viu, por acaso, eu vi o Faustão domingo, a televisão estava ligada lá, e é o Giba, é isso? É um personagem do esporte, é Giba? É Giba? É o Giba, na entrevista com o Faustão, falou do Chico. Com naturalidade, com respeito, com gratidão. É uma figura que extrapolou as paredes do movimento espírita. E o nosso Humberto, que escreveu tanto pelo Chico, escreveu a Nobre Diana, que está incluída nesse livro que trouxemos para vocês. Trouxemos por quê? Porque é um lançamento, que é um livro novo, e não se fala destas pérolas que estão à nossa disposição. É preciso falar, é preciso colocar à disposição essas belezas. Quem é Diana? Humberto conta que certa vez, estando ele na região espiritual que habita, foi convidado para assistir uma palestra de um espírito muito nobre, que viria de uma região superior para palestrar para eles. Nós estamos entre espíritas, não é novidade nenhuma que a espiritualidade tem gradações. Os espíritos desencarnados não estão todos no mesmo estágio, nem todos se veem. Então, um espírito superior, muitas vezes, tem que se fazer visível para outros que também são esclarecidos, mas não alcançaram aquele estágio. Assim como temos as gradações inferiores. Então, onde Humberto estava, ele não conseguia ter acesso onde Diana estava. Como acontece com Públio e Lívia, né? Ou com Emmanuel e Lívia, que tem que vir visitá-lo, porque ele não consegue ir lá. Então, Diana, foi programada uma palestra, e aquele grupo de espíritos reunidos para receber aquele nobre espírito, Diana fez-se visível e falava com eles como se tivesse encarnada ainda, abordando os problemas humanos com tanta praticidade, com tanta facilidade,
que Humberto ficou impressionado com aquilo, porque ela não é um espírito que está numa instância muito superior. Como é que ela está falando com tanta naturalidade assim? E ele notava que de Diana irradiava uma luz muito saudável, muito confortável, que fazia imenso bem àquele público que assistia à palestra. E ele não perdeu tempo, perguntou para o seu colega do lado, mas por que esse espírito fala dos problemas humanos como se estivesse encarnada? Por que esse espírito irradia essa luz natural? E o espírito respondeu, o colega, porque esse espírito, apesar de estar numa região bastante superior, habita as trevas, recuperando criaturas deformadas no perispírito, deformados pelo sentimento ou consciência de culpa, deformados pelas lesões perispirituais decorrentes da postura moral. Nós estamos entre espíritas, não há necessidade de explicar isso, mas apenas para não ficar faltando isso, nós queremos saudar os internautas e muitos internautas que talvez estejam conectados conosco, talvez não tenham essa informação, mas o espírito não é homem nem mulher. Encarna como homem ou mulher, ou se apresenta como homem ou mulher, conforme o seu gosto, a sua preferência, seu estágio. Mas o espírito não é homem nem mulher. E Diana apresentava-se como mulher, com aparência feminina, porque a morfologia de homem e mulher é uma condição do nosso estágio de evolução. Mas Diana apresentava-se como mulher. E Humberto ficou muito curioso com aquela informação de que esse espírito superior habitava as trevas. E ele não perdeu tempo, depois que acabou a palestra. Aproximou-se de Diana, exímio entrevistador, começou a conversar, apresentaram-se. E começou a fazer perguntas para Diana. Era próprio dele, ele queria saber, porque depois ele escreveria os contos. Como escreveu? Diana, é verdade que você habita as trevas? É verdade, Humberto. Há 50 anos eu estou pelas trevas. Ela não cita isso, mas Humberto cita no conto, suportando a pressão atmosférica, suportando o cheiro, a escuridão, suportando o ranger de dentes, os lamentos, os sofrimentos, daqueles espíritos com perispíritos deformados, cabeças grandes, membros lesados, membros amputados, sangrando, que são situações que podem ocorrer com o perispírito. E este assunto merece ampliar, não é o caso agora, mas os interessados poderão aprofundar esse estudo sobre as lesões no perispírito. E André quis saber por quê. E ela falou, eu vou contar a minha história para você. É que há muitas existências atrás, eu fui a pior mulher que habitou o planeta Terra. Fui a pior criatura que habitou o planeta. Porque eu sempre fui dominada pelo egoísmo, pela vaidade e pelo ciúme. E eu tentava livrar-me desses sentimentos que transformava a vida dos meus familiares, dos meus queridos, meus pais, meus filhos, meus maridos, porque foram várias encarnações. Eu tentava me livrar disso, mas não conseguia. Nos intervalos das encarnações, o mentor, o amigo espiritual, fazia todas as explicações e planejamentos para eu me libertar do ciúme. Mas eu era muito ciumenta. E eu transformava a vida da minha família num inferno. Num inferno de proporções inimagináveis. Eu abusava e cutucava todo mundo. A minha vaidade, o meu egoísmo prevalecia. O meu ciúme causava todo tipo de desmando moral. E foram dezenas de encarnações fracassadas, tentando me libertar desses sentimentos. E não conseguia. Quando eu encarnava, aquilo me dominava. E a vaidade assomava, o egoísmo se fazia forte, o ciúme sobressaía-se. Mas eis que fui ficando desesperada, porque os meus familiares começaram a evoluir, até por suportarem
a minha maldade. Começaram a evoluir e eu fui ficando para trás. E eu fui ficando sozinha, solitária. E no momento de grande abatimento moral, chorei convulsivamente após uma desencarnação. Para você ter uma ideia, foram 9 encarnações para tentar livrar-me do ciúme, e fracassei em todas. Eu não conseguia. O ciúme me dominava, tinha ciúme de tudo. Vivia no inferno consciencial do ciúme, da vaidade e do egoísmo. Mas eis que, nesse momento de desespero, surge o amigo espiritual, Diana. Dezenas de encarnações fracassadas. Precisamos cuidar de você. Eu não consigo. Olha, meus familiares já evoluíram e eu estou aqui solitária, abandonada, sozinha. Diana, eu tenho uma sugestão para te dar. Você vai reencarnar numa condição social miserável. Ficará órfã. E eu quero te sugerir receber como filhos 4 espíritos deformados. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir. E chorou, esperneou, reclamou, xingou. Não posso fazer isso, eu vou fracassar. Diana, até quando você vai ficar assim? Não, eu não posso, eu não consigo. Diana. E depois de vários argumentos e contra-argumentações, ela aceitou. Encarnou-se, ou reencarnou-se. E nasceu e já ficou órfã de cara. Nasceu numa família miserável, numa condição social extrema pobreza, num país de dificuldades imensas. Ficou órfã logo cedo, passou misérias, dificuldades de toda sorte. Na adolescência, casou-se com um homem deformado, fisicamente deformado, que lhe deu 4 filhos. 2 aleijados, um cego, um leproso, sem falar nas deformações físicas. Além das deformações físicas, agravados, 2 aleijados, um cego, um leproso. Quando nasceu o 4º filho, o marido morreu. E ela ficou viúva, sem parentes, sem ninguém, entregue à miséria absoluta. Não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha onde dormir. Dormia embaixo de árvores, embaixo de barrancos, embaixo de pontes. Passou frio, passou fome, passou sede. E todo dia de manhã, ela saía acompanhada daquelas 4 criaturas monstruosas para pedir da caridade pública o que comer. E as pessoas a rechaçavam, as pessoas a humilhavam, as pessoas a tocavam, porque não suportavam aquelas criaturas horríveis. O nosso preconceito humano, né? A nossa mediocridade, uma vez mais se faz presente em desprezo a criaturas sofridas, a criaturas socialmente consideradas desprezíveis pela nossa maneira de entender a vida. E lá estava Diana, com o seu fardo pesado. Não teve tempo de sentir ciúme. Nenhum. Porque os filhos exigiam a presença permanente, 24 horas por dia. Quando ela teve um ímpeto de abandonar os filhos, que o egoísmo surgiu com toda a força, abandona essas crianças, vai viver sua vida. A vaidade e o egoísmo falaram muito alto. Ela tentou abandonar os filhos, mas o instinto materno foi mais forte. E ela volta para cuidar daquelas crianças. Os aleijados morreram primeiro. Depois o leproso. E o cego viveu com ela até os 40 anos. Depois que o cego morreu, ela também morreu. E quando retornou à espiritualidade, estava liberta do ciúme. Estava liberta da vaidade. Estava liberta do egoísmo. Quando eu li essa história, me comoveu muito. Porque eu fiquei pensando nas nossas atitudes humanas, quando tantas vezes desprezamos criaturas com aparência sofrida, com situação social difícil, que a sociedade rejeita, ignora, discrimina, porque estão em situação social de risco,
não se vestem bem, não são capazes, muitas vezes, de superar as dificuldades humanas sociais. E a nossa mediocridade ainda se dá o direito, por egoísmo, de desprezar, de recriminar, de julgar, sem imaginar que muitas vezes ali naquele grupo de espíritos, ou em um espírito, que vemos com aparência que nos causa repugnância, está uma alma se reerguendo, e que estará muitas vezes em condições muito melhores do que nós, não quer dizer que isso seja regra, mas muitas vezes superior a nós, em função do estágio a que se submeteu para vencer sentimentos contrários à verdadeira consciência de paz. E Diana diz que permanece nas trevas por gratidão aos espíritos deformados pela consciência de culpa, aos espíritos que vivem um inferno consciencial. E ela então, há 50 anos, disse a Humberto, estou nas trevas, sensibilizando essas criaturas, trazendo-as de volta para se reconhecerem como filhos de Deus, que todos somos, para viverem o céu da consciência em paz, recuperando-se das próprias tragédias. Nessa história de Diana, nós temos um resumo desses princípios. O sofrimento está ligado à imperfeição. Diana trazia a imperfeição do ciúme, da vaidade, do egoísmo, de forma muito, muito expressiva, e sofria por causa disso na vida material, fazia sofrer e na vida espiritual, carregava o próprio sofrimento, e pela vontade estimulada pelo mentor e pela luta interior que efetivou, se desfez das imperfeições. Isso nos lembra o Código Penal da vida futura, resumida nesses 3 princípios. Porque a síntese da justiça divina aí está. Esta é a síntese da lei. Isso é de uma profundidade muito expressiva. Cada um segundo suas próprias obras. Somos nós os determinadores da nossa paz de consciência ou do nosso inferno consciencial, através das atitudes, das posturas, das opções, das decisões. A nossa maior luta é com a gente mesmo. Não tenhamos dúvida disso. Para vencer essas tendências egoísticas, agressivas, que ainda trazemos dentro de nós, a cada um segundo suas próprias obras. É da lei isso. Deus, na sua sabedoria, no estabelecimento da lei cósmica que dirige o universo, estabeleceu que é pelos próprios esforços pessoais, individuais, claro que coletivamente também, mas cada um deverá atingir por si mesmo, com a ajuda coletiva, com a convivência, com os aprendizados, é claro, deverá atingir a perfeição, ainda que relativa à felicidade, à paz de consciência, o céu da consciência, e somos também, ao mesmo tempo, responsáveis pelo inferno da consciência. É a síntese da justiça divina, que não é parcial. Justiça que não premia, não dá privilégios. Não existem privilégios na lei. De nenhum tipo, não existe preferência. Não existe preferência, não existe privilégio. Mas a justiça se apresenta nesta síntese. No 13º item do Código Penal, são 33 itens, eu escolhi 3. Não dá para pôr os 33 aqui. Senão eu vou extrapolar o horário da reunião. Por falar nisso, que horas são? Ainda tenho 25 minutos. Dá para falar. Então, no 13º item, o espírito pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal. Abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Olha a teimosia aí. Ou a decisão, né? O endurecimento é a teimosia. Aí quando a gente dá uma de teimoso, de turrão, não dá o braço a torcer, é difícil distorcer o braço, né? A gente ainda tem muito orgulho dentro da gente, que é uma imperfeição moral grave, geradora de muitos outros males, que precisamos vencer, podemos abreviar ou abrandar, para fazer o bem. Aí este fazer o bem nos dá uma perspectiva maravilhosa, né? Deveríamos estudar mais o que é o bem. O bem não é aquele que está lá em casa, que a gente fala, bem é
Também é, né? Mas aquele é outro bem. Ele é um bem afetuoso, né? O benzinho. Mas o bem geral, fazer o bem para nós mesmos, uns para com os outros. Um encontro como este é fazer o bem. Estamos todos reunidos, é uma confraternização agradável, trocamos afetos maravilhosos, a energia contagiante, vibrante, presente no ar. São situações extraordinárias, fazer o bem. Por falar nisso, estou me lembrando aqui que a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem de Araraquara, porque nós temos São Carlos também, né? Mas de Araraquara, representada aqui pelo seu presidente. Ô Raul, por favor, levanta o pessoal te conhecer. Ele não fica bravo comigo depois. O Raul e a Janaína, por favor, Janaína. São 2 companheiros de Araraquara. Obrigado. E Araraquara vai realizar no dia 13 de junho, é um sábado, das 8h30 às 12h30, um curso para capacitação de educadores espíritas, para trabalhar com as crianças. Isso tudo vai ser divulgado pela internet, pelo jornal Tribuna, mas só estou antecipando aqui, porque isso é fazer o bem. Teremos lá o educador carioca, é paulista, mas radicado no Rio, Marcos de Mário, excelente professor, educador, né, que estará ministrando esse curso lá em Araraquara. Por outro lado, no 16º item, arrependimento, expiação e reparação. Veja uma sequência lógica e didática. Arrependimento, você se arrepende, fiz o mal, causei mal, fica arrependido, expia, sofre as consequências do mal feito, né? E repara. Reparar, a reparação, olha o 17º item. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez mal. E isso não é fácil. Teremos que reparar o mal que fizermos. São as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. De uma falta. De uma. Nós não temos uma falta só. O que não dizer do momento atual de nossos irmãos equivocados, que roubam, que matam, que estouram terminais bancários, que caluniam, que desviam dinheiro, que corrompem. Se soubessem o que os aguardam, não fariam. Não fariam. Não tem consciência. A consciência permite. A consciência está adormecida. Mas não é castigo. É meramente consequência. Que autoridade temos nós falar isso? Nenhuma. Porque nós ainda nos debatemos ainda no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na prepotência, na arrogância. São tipos de delitos diferentes, mas são delitos também. Mas teremos que reparar. A reparação consiste em fazer bem àquele em que se fez o mal. E quando fazemos o mal à coletividade, imagine o quanto isso vai custar. Não é mesmo? Não é brincadeira. Código Penal da vida futura. Daí a importância da divulgação do Espiritismo para conhecermos que não somos criaturas de passagem. Somos criaturas imortais, com uma ligação direta entre as encarnações, entre os fatos, decisões e opções. Nós não nos livramos dos nossos desmandos morais, simplesmente. Teremos que dar conta dos desmandos morais, seja na calúnia, seja na maledicência, seja na vaidade, seja no egoísmo, seja onde for. Como também receberemos as alegrias pelo bem que fizermos. É da lei. E não é prêmio, não. É consequência também. Por isso, o 20º item diz que o espírito deve se melhorar em razão de sua própria vontade. Coisa difícil, né, gente? Porque a gente se acomoda. É mais fácil. Não dá trabalho. A acomodação faz parte da nossa natureza. E a gente vai deixando passar. Mas o espírito deve se melhorar em razão da própria vontade. Vontade que é uma alavanca. Que precisa ser acionada, alimentada, mantida, perseguida, determinada. Realizar uma conrespe, por exemplo, é fruto de determinação. Porque é mais fácil não fazer. Para quê? Dá um trabalho. Dá trabalho mesmo.
organizar, providenciar, ater-se às providências todas, mas nesta continuidade de perseverança e continuidade, nós adquirimos a experiência e nos ajudamos mutuamente na melhora própria. Do índice da obra, como já comentamos, o futuro e o nada, o medo da morte, o céu, o inferno, o purgatório, os anjos, os demônios. E na segunda parte, a passagem que já comentamos, espíritos felizes, condição mediana, sofredores, suicidas, criminosos, arrependidos, endurecidos, expiações terrestres. Uma análise do índice já nos dá material inesgotável para muitos estudos, reflexões, debates, congressos, seminários, palestras, etc. É material muito farto para todos nós estudarmos. No capítulo 1, segunda parte, exemplos. A passagem, naquele precioso documento. O estado moral da alma, estado moral, de angústia, de paz, de felicidade, de gratidão, de alegria, é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. No homem material e sensual, tudo contribuiu para apertar mais os laços que o ligam à matéria. Portanto, será mais difícil. Está muito preso às sensações materiais. Para o espírito desmaterializado, os laços fluídicos, sendo fracos, se rompem sem nenhum abalo. Deveríamos meditar mais sobre o espírito desmaterializado, estando no corpo. Quer dizer, não é um espírito ligado à pressão material. Ele vive na carne, porque precisamos viver na carne, mas aí sugere o esforço por ser melhor no esforço de evolução. E voltamos ao resumo que nós pusemos lá. O sofrimento está ligado à imperfeição. Toda imperfeição carrega consigo o seu próprio sofrimento. Pela vontade podemos nos desfazer das imperfeições. E aí está o livro que trouxemos com a história de Diana. Trouxemos justamente para divulgar. Devo esclarecer que a receita do livro é destinada à produção do jornal Tribuna do Espiritismo. E este livro, que é considerado pela FEB, juntamente com o Centro Espírita União, traz aí alguns espíritos. Entre eles, o espírito Humberto de Campos. Não consegui transmitir com a emoção que ele transmite, é claro, com a competência literária dele, mas é uma história que está no livro, é um dos capítulos. Neste livro tem um capítulo com uma frase. O capítulo tem a seguinte frase: a disciplina começa no lar, a rebeldia também. Só isso. É um capítulo. Imagine que essa frase dá um congresso. E eu quero encerrar. Eu sei que o que eu vou passar aqui, acho que 90% de vocês conhecem. Mas eu penso nos 10% que não viram. Tá bom? Então vocês me permitam, aqueles que já assistiram, permitamos ver de novo, mas consideremos o estudo que fizemos agora de manhã, o livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, para situarmos o que vamos assistir neste complexo desafio humano de viver e aprimorarmos-nos na moral. Enquanto assistimos, eu gostaria imensamente que todos nós ligássemos o que vamos ver com as dificuldades humanas, o esforço que devemos empreender para superá-las, a história de Diana, o Código Penal da Vida Futura e o céu e inferno, que são situações conscienciais. Som aí na caixa, tudo bem? Você controla a altura, por favor. Ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Vamos beber, já. Vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Se for voltar com ele, é melhor não voltar mais. E aí, quem tá bem? Tá bom, mas só hoje. Essa é a parte que eu vou te matar. E aí, mano? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Temos um pedido de ajuda.
Nossos irmãos ainda estão na frente do bar conversando, mas não tardam a partir. Vou comprar um outro carro e vou comprar uma moto também, para as meninas andarem agarradinhas ali, cara. Falando em menina, não, e aquelas três que estavam naquela mesa do lado? Nossa, nem me fala, cara, o que é aquilo? Digo mais. Nossa vida a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma, meu amigo, depois dessa balada. Vamos beber todas. E digo mais, 2 mulheres pra cada um de nós. Só 2. 2? Não, então peraí, aqui já miou o negócio aqui, eu vou ali buscar mais, então vocês aguentam a mão aí que eu vou ali só buscar mais uma. Não, vamos beber, vou ali buscar mais, aguenta a mão aí. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena e esposo de Fernanda. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de ser pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao Otávio. Como pôde chegar a esse ponto? Como pôde? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo não ora, não pensa em Deus, e cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe arranja um desses? É, Tiago. Cada um tem, na terra ou aqui, as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Estevão? Sim. As vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago. As vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. É o seguinte, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada, só pra gente. Pensa, vamos dançar muito, vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, chegou. Podem partir. Bora que o negócio tá todo mundo...
Fernanda? Meus amigos, providenciemos que nosso irmão seja levado para tratamento e façamos o melhor pelos que estão no carro. Ai, esse idiota desse Paulo. É Fernanda pra lá, Fernanda pra cá. Esse cara, Maurício, vai mais devagarinho, que eu não quero morrer hoje cala não, a boca, cara. Fernanda. Eu vejo muito melhor bêbado do que quando eu tô seco. Roleta russa. Vamos fazer roleta russa. Não para não. Não para não. Que tragédia! Helena, ele tá morto. O desligamento já começou, Tiago. Mas nesse caso, apenas equipes especializadas têm condições de ajudar com maior eficácia. Corpo inerte, meu irmão, nem sempre significa libertação da alma. Estevão, eu peço que você inspire os vizinhos para que busquem ajuda. Mas eu não tô entendendo. Ele estava programado para desencarnar hoje. Não, Tiago. A programação de Maurício se estendia por muitos anos, mas a imprevidência, o uso da bebida, a irresponsabilidade de dirigir embriagado levou para este acontecimento lamentável. Mas, Helena, ele vai ficar sem amparo espiritual. De forma alguma. Deus, no seu amor infinito, não desampara ninguém. Mas nós sabemos, somos responsáveis pelos atos que cometemos perante a lei. O problema é que Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando. Maurício! 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 Filho, é chegado o momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar.
Quem é que não tinha assistido isso ainda? Puxa, como foi bom. Gostaram? Tem tudo a ver. Oi? Impactante, né? E já saiu o episódio 4, tá? Vocês procurem na internet, TV Mundial do Espiritismo. Sozinho 4, interrogação. Episódio 4 já saiu, já está disponível. É que fica longo para passar todos, né? Oi? Esse é o terceiro. Tem o primeiro, tem o segundo, esse é o terceiro. Eu escolhi o terceiro por causa do tema, porque tem tudo a ver com tudo que nós falamos, né? Mas já saiu o 4º episódio, que já está disponível na internet. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a atenção, o convite da Conresp, e não vou deixar de dizer as minhas palavras finais, que falo primeiro aos meus próprios ouvidos. Meus amigos de São Carlos, Matão, Araraquara, Ibaté, Ipuã, Orlândia, quem que eu esqueci? Ribeirão Preto, Ribeirão Bonito, Descalvado, Bebedouro, é verdade, Taiúva, Botucatu, Igarapava, Caraguatatuba, Barretos, faltou São Carlos. Meus amigos, prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando, prossigamos, eu me incluo. Muito obrigado. Vocês são muito generosos. Muito obrigado. Eu quero aproveitar 30 segundos. Nos próximos meses, dias 23 e 24 de maio, nós teremos o encontro da AFA em Pirassununga, que é um evento de 700 pessoas. Em julho, no último fim de semana, teremos o encontro Chico Xavier em Guaxupé. No dia 17 de maio, teremos o Semear em Rio Claro, é um domingo o dia todo. E em setembro teremos o encontro Carbarchuta em Matão. Tudo isso estará sendo divulgado pela internet e pelo jornal Tribuna do Espiritismo. Vamos nos encontrar muito. Rio Claro é dia 17 de maio, é um domingo, o dia inteiro. Muito obrigado. Quem vai encerrar? Guaxupé, 24 e 25 de julho. Ortiz, é você mesmo? Bom, obrigado mais uma vez, Orson. O Fé e Vida também está. Fala um pouquinho. Os livros Fé e Vida estão aí à disposição. E trouxe alguns da minha lavra também, que aí estão. Mas o nosso objetivo foi divulgar principalmente Fé e Vida, porque é uma obra preciosa que não está sendo divulgada, infelizmente, como deveria. Porque se trata de uma obra com Chico, que mesmo depois de desencarnado, suas obras continuam saindo. Bem, eu vou confiar que nós todos sabemos o caminho agora, né? Tem um coffee break e em seguida nós retornamos às 10h. Não é o caminho para o inferno, diz o Cláudio. Esse nós conhecemos bem, nós precisamos mudar o caminho então, né? São 10 horas, 10h30, eu suponho que nós vamos nos reunir de volta aqui, mas veja bem, eu estou fazendo isso de improviso, então vocês me perdoem se eu estiver trazendo alguma informação errada. Com certeza há café e pão de queijo lá embaixo, então vamos lá.